Amém, irmãos. Graças a Deus, já estamos edificados desde já pela palavra de Deus, já estamos desde já abençoados aqui pelo que o Senhor já está falando, e nós vamos continuar agora, buscando o Senhor, buscando neste momento da palavra, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu já peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Jonas. No capítulo 2, nós vamos ler do 1º até o 10º versículo. Jonas, capítulo 2, do 1º ao 10º versículo. Diz assim a palavra de Deus, Jonas capítulo 2, 1 a 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem nos falado. Nós te pedimos, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, enche cada coração. Enche-nos, ó Deus, nosso entendimento, a nossa razão, seja nosso culto racional, cheio da Tua presença, Deus, para que possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Louvamos o Teu nome por estarmos aqui nessa noite e te pedimos, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, é pertinente nós falarmos sobre um profeta desse sentido, né? Alguém que fugiu, o único profeta que, de início, fugiu daquilo que era o chamado de Deus para a vida dele. Antes, eu queria até falar sobre algo que até a Bruna, a gente estava conversando, né? A Bruna me falou a respeito das crianças da sala dela. Ela tem dado aula já, né, depois da pandemia, presencial, já há algum tempo. E ela me falou que as professoras estão percebendo que depois da pandemia as crianças estão apáticas. Que isso não quer dizer que nas casas também estejam, mas que nas escolas elas estão percebendo que as crianças não conseguem mais ficar ali, por exemplo, quando elas dão um filme, elas logo desinteressam do filme e querem outra coisa, o que não acontecia antes da pandemia. E eu fiquei pensando, quando ela falou sobre isso, se nós não podemos também cair na mesma apatia como igreja, depois da revolução tecnológica que foi estes momentos de pandemia, onde nós tivemos acesso a cultos e mais cultos, onde nós tivemos a possibilidade de acompanhar igrejas através do formato online, mas que ao mesmo tempo fez com que nós inconscientemente
tivéssemos um pensamento de que a gente pode abrir e fechar o culto, quando bem entender, na nossa vida, como se fosse o aplicativo do celular, como se fosse a janela da internet. E não estou falando contra quem está nos assistindo nessa noite, mas no sentido de nós pensarmos se nós não estamos sendo essa igreja dividida e apática pós-pandemia também em alguns momentos, vivendo o culto quando este vai de encontro ao que eu quero fazer, vai de encontro ao que eu entendo como algo bom no dia, e depois eu fecho como se fosse realmente mais uma das possibilidades que a pandemia trouxe, variedades e mais variedades. Então, será que como as crianças, nós não estamos também, muitas vezes, com o coração dividido, e talvez isso poderia ser uma realidade antes da pandemia, mas talvez a pandemia tenha intensificado na vida de muitos, na igreja, este coração dividido, este formato de evangelho onde não há mais uma entrega, mas onde o evangelho faz parte apenas de uma possibilidade nos meus dias. Não é mais aquela entrega completa, mas é uma entrega parcial de quem pode abrir e fechar o culto quando bem entender. Eu posso assistir e eu posso viver, eu posso ser cristão ou não ser cristão quando eu bem entender. Como se nós estivéssemos neste ambiente pós-pandemia, podendo escolher ser ou não ser, quando bem entendermos. Jonas vivia um certo coração dividido neste sentido também. E esta apatia, este coração dividido nos distancia dos propósitos de Deus, porque a gente começa a ser atraído por outras coisas que não que Deus tem para nós. Jonas era um hebreu. Jonas era alguém que era um nacionalista, no sentido de fazer parte do povo de Israel. E Deus estava o chamando para Nínive, que era a capital da Síria. E Nínive era uma cidade totalmente corrompida, e a maldade na cidade de Nínive era vista por Deus. E então Jonas se vê chamado como um israelita, como um hebreu, chamado para falar para outro povo, um povo que não era o dele, e ao mesmo tempo também falar dos pecados deste povo. E Jonas, com este coração dividido, talvez com esse pensamento nacionalista de achar que Deus só era para o povo hebreu e que Deus não era para um povo distante. E a distância que Jonas vai ao contrário de Nínive, é como se fosse no mapa, assim, mais ou menos em quilômetros, do extremo norte do Brasil e o extremo sul do Brasil. Então pensa, Nínive está no extremo norte do Brasil, e aonde ele foi, que era Jope, a cidade, no outro extremo sul. Ele foi para um lugar totalmente contrário, totalmente, como se ele pensasse assim: olha, eu vou me acalmar, eu vou encontrar um caminho onde eu vou ficar, vou encontrar uma calmaria. Eu não quero esse problema, eu não quero ir para Nínive, não, é muito, muito para mim, eu quero ir para um outro lugar, eu vou recomeçar a minha vida, eu vou fazer diferente, eu não quero isso para mim. Mas, irmãos, nós não somos como eu disse, os protagonistas quando nós estamos diante de Deus. Deus é quem faz a obra e Deus quem nos chama para a obra. E Jonas precisou, deste momento aí, através dessa situação em que ele foi jogado ao mar, e ele estava ali no navio em que começou aquelas ondas, o mar mais forte, e ele provavelmente havia conversado ali com os marinheiros, que eram pagãos, e cada um começou a ficar desesperado, cada um reivindicando a presença do seu Deus no momento de desespero. Mas eles provavelmente conversaram com Jonas, eles sabiam por que Jonas estava fugindo, que Jonas era alguém que estava fugindo de algo que o Deus dele o havia chamado. E então eles lançaram sorte e viram ali que o que estava acontecendo com eles era porque dentro do navio estava Jonas fugindo. E por isso eles jogaram e pediram inclusive misericórdia de Deus para jogar Jonas dali do navio. E Jonas então
é engolido por um peixe, fica 3 dias, como o Senhor Jesus, que morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Jonas também fica 3 dias no peixe e depois volta, mas ele, uma forma diferente, ele vai para Nínive. Ele vai para o propósito de Deus. Ele sai lá do sul do Brasil e vai para o norte. Ele vai para aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Ele vai para aquilo que o fez perceber que Deus é quem faz. Que Deus é quem move a obra. Que Deus é quem é o misericordioso, que nos, apesar de nós, nos faz participante da obra de Deus. Então, até os que estão hoje sendo eleitos, também é esta realidade, e por isso eu falei sobre a minha vida mesmo. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós nos encontramos querendo fazer do nosso jeito, e Deus precisa nos mostrar, e Deus nos mostra na palavra, não é do seu jeito. Mas ao ouvir a palavra de Deus, e a palavra também Jonas fala que a palavra do Senhor veio a Jonas, é o Senhor quem falou com ele. A palavra de Deus nos revela um chamado, nos revela um Deus verdadeiro, nos revela um Deus que tem uma missão, e essa missão não é sua, essa missão é dele, e ele nos leva para aquilo que ele precisa, que Deus irá nos usar, não que ele precise de nós, mas que pela graça ele nos faz participantes daquilo que ele tem para uma geração toda, como foi no caso de Nínive. Vejam, irmãos, o que Jonas fala nesse texto que nós lemos: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Irmãos, muitos hoje vivem este coração dividido e acordam todos os dias sem propósito. Muitos hoje acordam todos os dias, podem ser pessoas cheias de coisas na agenda, cheias de atividades, porém acordam vazias, sem sentido, sem propósito. Quantos são os que também, de certa forma, estão vivenciando seus dias e também precisando sair da sepultura? Como Jonas fala, depois que Deus o tira do peixe, fala: Senhor, tu porém fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Porque o viver na sepultura de Jonas era fugir do propósito de Deus. Viver na sepultura, na perspectiva ali de Jonas, era ir para Jope, era ir para outra direção que não fosse a vontade de Deus. Muitos podem viver na sepultura, neste sentido, tendo um monte de coisa para fazer, mas vazios de propósito. Mas quando o Evangelho vem, quando a palavra de Deus vem a nós, quando o Evangelho de Cristo Jesus vem a nós, o que precisa acontecer dentro de mim e de você? É o ato de nós olharmos e falarmos ao Senhor: Senhor, eu tenho esta minha vida, a vida do Diego, mas eu quero que seja esta vida, a vida de Cristo. E é o que precisa acontecer na vida de todos que estão na sepultura e que se tornam nova criatura em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão desfalecendo na alma porque estão sem propósito para viver. Muitas pessoas estão desfalecendo na alma porque estão adorando ídolos vãos. Mas Deus é misericordioso. E este texto de Jonas grita isso para nós. A misericórdia de Deus faz com que eu e você pensamos: eu sou desses que posso estar vivendo na sepultura, eu sou desse que posso estar desfalecendo na minha alma, mas eu sou também destes que pode ser tocado pela misericórdia de Deus, e que pode sair da sepultura para viver uma nova vida, que é a vida de Cristo e não mais a minha vida. Mas, irmãos, o coração dividido, justamente, como ali no início eu falei, é quando a gente não entende isso, e a gente quer Cristo, mas eu quero continuar vivendo também as coisas que estão no meu coração. E justamente aquilo que é o Senhor da sua vida é o que toma o seu tempo. Aquilo que é o Senhor da sua vida é o que toma o seu dinheiro. Aquilo que é o Senhor da sua vida é o que toma os seus planos, é o que toma as suas atividades, o seu tempo. Mas o Evangelho é sobre nós ouvirmos a voz de Deus, como nós cantamos, chama o pecador: vem para essa nova vida, onde você não vive mais a sua vida, mas vive a minha vida. E então dessa forma você encontrará não mais um coração dividido, mas o seu coração dividido e que adora e idolatra ídolos vãos, vão
vai perceber o Deus verdadeiro, o único Deus, e com Deus encontrar um propósito para viver e sair da sepultura. Jonas continuou com questionamentos diante de Deus, e nós vemos que mesmo depois ele tem um diálogo com Deus, onde ele ainda fala que ele preferia morrer do que viver, e Deus ali mostra que tem compaixão e que tem misericórdia, que ele não haveria de ter misericórdia para os milhares de habitantes de Nínive. E Deus está também mostrando que não havia naquele momento a nação de Israel somente como um povo que seria alcançado, mas estava mostrando o evangelho que iria além das fronteiras, além de qualquer possibilidade de ser uma limitação geográfica, mas o evangelho é para todo mundo. Tem muitos aí que são Jonas, tem muitos aí que estão indo ao contrário de Nínive, tem muitos aí que estão nos barcos fugindo de Deus, tem muitos que estão na sepultura, tem muitos que estão com o coração dividido. Mas a misericórdia de Deus fala mais alto quando nós percebemos que este coração dividido, ele vem com a graça e coloca o coração dele, coloca a vida dele em nós. Nós temos a primeiro passo para sair desse coração dividido, que é adorar o Deus verdadeiro. Você precisa entender que qualquer idolatria, qualquer ídolo vão, como era o caso ali da cidade de Nínive, como uma cidade pagã, ele estava indo lá pregar o arrependimento, e eles estavam vivenciando, algo intenso, mas totalmente contrário à vontade de Deus. E nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro para ir na contramão daquilo que estavam vivenciando em Nínive. João capítulo 17 diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós conhecemos uma realidade do reino de Deus, onde ninguém põe a mão no arado e olha para trás, mas nós caminhamos adiante. Este é o reino de Deus que está nascendo no coração daquele que recebe a misericórdia de Deus. É conhecer o Deus verdadeiro que nos leva a ir de contramão aos nossos ídolos, aos ídolos vãos que vão nos tirando dos propósitos de Deus. E nós, quando conhecemos o Deus verdadeiro, temos satisfação, temos vontade, temos um estímulo de ir ao encontro do Deus verdadeiro. Então, o remédio para um coração dividido é ele ser preenchido pelo Deus verdadeiro, pelo único Deus, e não por deuses falsos. Como eu disse, tudo aquilo que é Senhor das nossas vidas, toma tudo de nós. E você precisa nessa noite dizer: Senhor, toma tudo da minha vida. Eu quero que o Senhor, e somente o Senhor, o único Deus verdadeiro, seja quem tome toda a minha vida, seja quem tome todo o meu tempo, seja quem tome todas as minhas intenções, seja quem tome as minhas vontades, até as vontades mais ocultas, todos os meus planos, todos os meus propósitos. Eu preciso que o Senhor, o Deus verdadeiro, seja quem tome a minha vida. Jonas era um hebreu, como eu disse, mas talvez ele não conhecesse ainda Deus como haveria de ser. E este coração dividido o fez fugir, o fez ir para outra direção. Mas quando conhecemos o Deus verdadeiro, nós sabemos que não há um outro caminho. Quando conhecemos um Deus falso, um Deus que é amoldado à nossa vontade, a gente tem milhões de caminhos, porque não existe esse Deus. Nós estamos criando, nós estamos sendo o centro. Mas quando conhecemos o Deus verdadeiro, só tem um caminho, que é Cristo Jesus. E quando seguimos este único caminho, que é Jesus, não tem volta. Não tem volta. Não tem olhar para trás, é viver para o reino de Deus. Não tem mais como olhar para trás, eu quero olhar para Cristo. Cristo está adiante. Lembrando mais uma vez de Estevão, ele estava lá sendo martirizado, e é um dos momentos que eu acho mais marcantes e profundos da palavra de Deus, quando nós temos um jovem ali martirizado e falando do Evangelho, enquanto estava sendo apedrejado. Eu acho isso muito, muito, muito forte. Mas não havia mais volta ali para Estevão, não havia mais volta para o apóstolo Paulo, não havia mais volta. Eu tive um encontro com Deus verdadeiro, eu tive um encontro com o Deus da minha salvação, eu não vou olhar para trás mais, eu coloquei a mão no arado, agora eu sou dele,
e Ele é meu. Eu vivo a vida que eu vivo é a vida de Cristo, não é mais a minha vida. Eu morri para mim, eu saí da sepultura, e quando eu saí da sepultura, o Diego morreu e Cristo viveu. Essa é a realidade, não é sair na sepultura para viver o Diego, mas é sair da sepultura para que Cristo viva em mim. Isso é o batismo, isso representa também, isso é simbolizado no batismo. Quando nós estamos tomando essa decisão, quando nós temos o Espírito Santo em nós, nos mostrando essa verdade, quando saímos da morte para vivermos a vida. E Jonas precisou de 3 dias, talvez, na baleia, para entender isso, que era Deus. Era o Deus verdadeiro que estava chamando. Quando a palavra veio a Jonas, era o Deus verdadeiro. Não era a consciência de Jonas. Não era simplesmente alguém que falou em nome de Deus, mas não era Deus. Não, era o Deus verdadeiro. E quando o Deus verdadeiro chama, não há outro caminho. Quando o Deus verdadeiro chama, não há outra possibilidade. Quando o Deus verdadeiro chama, não há como olhar para trás, não há como olhar para a direita, não há como olhar para a esquerda. Nós olhamos para o reino, onde Ele é o rei, como nós cantamos. Os reinos se abalam, os reinos que nós criamos se abalam, e nós vivenciamos a igreja que adora e adora o Senhor. Portanto, o caminho que nós precisamos ter, se você acha que seu coração está dividido, se você acha que seu coração ainda está como essas crianças, que eu vou num culto, mas eu fecho a janela, eu fecho o aplicativo e depois está tudo bem. Se você acha que você tem o domínio da sua vida com Deus, chama, ó pecador, vem. Jesus te chama para mudar. Jesus te chama para viver uma nova história. Jesus te chama para conhecer o Evangelho como ele é. O Evangelho de quem não olha para trás. O Evangelho de quem morre para si, para viver a vida de Cristo. Irmãos, e quando nós vivemos esse Evangelho que nos traz um novo propósito de vida, nós conhecemos um Deus que é missionário. E Deus é tão misericordioso que não somente proveu ali o sacrifício que é Cristo Jesus, possibilitando a cada um de nós aqui a salvação, como também Ele estende a nós a possibilidade de sermos instrumentos na missão de Deus, para que possamos levar isso adiante. Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que tem uma missão para os seus. Todo aquele que encontra o Deus verdadeiro, vê que não tem outro caminho. E todo aquele que entra no caminho, encontra a missão. Não há como sair da missão no caminho de Deus. Não há como escolher não ser um missionário. Mesmo que você não esteja como Washington e a Rita na Espanha, mesmo que você não esteja numa missão transcultural, mas se você está aqui, se você conheceu o Deus verdadeiro, você conheceu o Deus que tem uma missão para você. Você conheceu um Deus que tem uma missão para o seu povo. E dentro dessa missão está a adoração. Nós somos um povo que adora a Deus evangelizando, como nós vamos fazer no sábado. Nós somos um povo que adora a Deus com serviço, como os diáconos fazem. Que adora a Deus com canções. E que em tudo isso vive a missão de Deus. Então, quando nós entramos nesse caminho de verdade, nós encontramos as verdades que Deus tem. E que o que é prática dentro das verdades de Deus para a nossa vida. A verdade é que Jonas queria fugir porque a fuga naquele momento ia trazer um alívio para ele. E a mensagem do Evangelho não é fácil realmente. Muitos discípulos saíram quando Jesus havia ali falado a respeito das verdades, da entrega que significa vivenciar o Evangelho. Até aí vem aquele, para onde irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde eu irei? Muitas vezes a gente quer buscar um alívio, mas Deus tem uma missão. Deus tem uma missão e nós vemos em Mateus 28 tão forte. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Então você mesmo que está sentado aí, você que está nos ouvindo, você que está aí no coral, vão e façam discípulos. Se você conhecer o Deus verdadeiro, Ele te envia. Mas nós precisamos responder: Senhor Deus, envia-me a tua obra, até o meu último suspiro, até a minha última respiração, envia-me a mim. Porque como Jonas, nós podemos ver a misericórdia de Deus, e podemos perceber também, conhecendo o Deus verdadeiro, que nós não estamos prontos. E você não está realmente pronto, assim como eu não estou. Mas é justamente neste momento que vem o desenvolvimento da salvação que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, onde nós desenvolvemos a salvação buscando a pureza no meio de uma geração perversa e corrupta. É dessa forma que nós desenvolvemos a salvação, lendo a palavra, confiando, conhecendo o Deus verdadeiro, para que as verdades dele sejam as nossas verdades. Por isso, irmãos, a apatia vai diminuindo quando nós vamos nos conformando à missão de Deus. Quando nós vamos nos conformando à missão do Deus verdadeiro. Quando nós vamos nos conformando àquilo que Deus tem para fazer. Irmãos, Nínive era uma cidade, como eu disse, que estava enfrentando uma maldade que era vista por Deus, e eu quero dizer, isso não é diferente para os nossos dias. Há uma Nínive que precisa de Deus. Há uma Nínive que precisa da pregação do Evangelho. Há uma Nínive que precisa que crentes respondam ao chamado de Deus. Há uma Nínive que precisa de pregadores do Evangelho, pregando o arrependimento. Talvez essa Nínive seja o seu trabalho. Talvez essa Nínive seja a sua família. Talvez essa Nínive seja realmente um lugar onde Deus vai te chamar, uma cidade, um país. A questão é que você não pode querer ir para outra direção, se você conheceu o Deus verdadeiro. Não há alternativas para quem se enche de Deus. Não há alternativas para quem se enche do Evangelho de Deus. A apatia nos leva a querer outras alternativas e achar que o Evangelho é uma das opções. Mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, nos faz perceber que só há uma opção, e é se entregar e se prostrar diante da cruz e se entregar completamente diante dele. Irmãos, o texto de Filipenses capítulo 2 que eu citei fala sobre preservar a palavra no meio de uma geração perversa, para que sejamos nós luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, depois leiam esse capítulo, onde Paulo fala: no meio de uma geração pervertida, corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. A palavra do Senhor veio a você nessa noite, a palavra do Senhor veio a vocês nessa noite. Preserve a palavra e seja um luzeiro no mundo. Não há outra alternativa, eu repito. Não há outro caminho. Não há uma possibilidade de alívio para você. Sabe, nosso alívio não é fugir, nosso alívio é cumprir o que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Nosso alívio é saber que nós fizemos aquilo que nós poderíamos fazer, o máximo possível, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Irmãos, alívio era estar, como eu citei Estevão, alívio era ser apedrejado naquele momento para ele. Alívio não era negar a Deus, ficar em silêncio. Alívio não era ele fugir das pedras. O alívio naquele momento era continuar olhando para Cristo, mesmo que tivessem pedras no caminho. E o Evangelho representa isso. E Jonas precisou vivenciar isso. E Jesus mesmo cita este momento, quando fala que Jonas veio como um sinal, e Jesus mesmo veio como o grande profeta, muito maior do que Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Está aqui quem é maior do que Jonas, diz Jesus. Nós achamos que essa história muitas vezes é a história para criancinha, assim como às vezes a Arca de Noé. A gente pensa que é uma história bonitinha para contar para os filhos.
Mas eu queria dizer nessa noite que essa história é sobre você, se você está fugindo dos propósitos de Deus. Essa história é sobre você, se você já fugiu. Se você está no navio nessa noite, ouça a voz de Deus. Nós percebemos nos diálogos de Jonas que ele estava fugindo, mas ainda havia temor. Ainda havia um conhecimento do Deus dele. Se você está no navio e ainda há o conhecimento de Deus, saiba que Deus ainda te chama. Que Deus ainda vai te levar para algum lugar. Que a sua vida ainda vai ser luzeiro no mundo. Não por você e não pela sua capacidade. O que nós precisamos é ir. O que nós precisamos é nos levantar e ir para Nínive. Ir para a direção que o Senhor está nos chamando. Só assim a gente vai ser luzeiro no mundo. Aquelas pessoas que eram pagãos no barco, no navio, eles só acabaram dialogando ali naquele momento porque o mar ficou daquele jeito e teve toda essa situação. Mas, irmãos, Jonas estava lá meio que encobrindo um chamado. Ele estava abafando algo que Deus tinha para ele. Ele estava num navio cheio de pessoas que precisavam conhecer o Deus misericordioso. E eles conheceram, porque Deus teve misericórdia deles. A palavra diz que eles pediram, né, para que Deus tivesse misericórdia quando jogaram Jonas do barco. E Deus teve misericórdia. Mas aí Jonas então foi usado para que uma geração toda, milhares de pessoas ali de Nínive, não fossem destruídas, como havia antes uma profecia. Deus também vai te usar para que pessoas não morram sem conhecer a Cristo. Ah, mas Diego, tem muita programa de evangélico, todo mundo conhece. Todo mundo hoje, mais um pensamento talvez possível da igreja pós-pandemia, todo mundo pode entrar no YouTube e ver um culto. Todo mundo conhece alguém crente. Mas, irmãos, poucos conhecem o Deus verdadeiro. Poucos conhecem este evangelho de ser menor, para que ele viva. Poucos conhecem esse evangelho onde a vida de Cristo precisa ser maior do que a nossa própria vida. Poucos conhecem ou poucos também, na verdade, querem conhecer. Talvez até para muitos já tenha sido pregado. Mas há um alívio que a gente busca. E a gente prefere idolatrar os ídolos vãos do que entregar nossa vida diante de Deus. Mas, finalizando, irmãos, que sejamos nós, e hoje representou isso, desses irmãos que aqui estiveram, sejamos nós aqueles que vão dizer: Senhor, obrigado, Pai, porque eu saí da sepultura. Quando dentro de mim não havia propósito, agora eu vivo a vida de Cristo. Que assim como os habitantes de Nínive receberam a palavra de Deus e se arrependeram, que assim também, que eu seja usado nessa noite, que eu tenha sido usado nessa noite, para como voz do Senhor também levar a você uma palavra de arrependimento, para que você perceba os seus ídolos, os ídolos do seu coração, para que você perceba se a sua vida for em torno de você mesmo, para que você possa deixar de ligar e desligar o culto na sua vida, quando bem entender. Ligar e desligar a sua vida de crente, quando bem entender. Que a palavra do Senhor que vê você nessa noite te faça ir, sem olhar para trás e sem colocar condições. E Deus, que é misericordioso, dará novos e novos propósitos para nós. E sabemos que como a obra é dele, pode ser hoje que você esteja no navio, pode ser hoje que você esteja saindo deste grande peixe. Mas, irmãos, perceba que quando encontramos o propósito de Deus, saímos da sepultura, encontramos o Senhor. Quando dentro de nós desfalece a nossa alma, lembramos do Senhor, lembramos dos propósitos que Ele tem para nós. E voltamos a viver. Volte a viver nessa noite. Viver é responder ao Deus missionário. Viver é ir de encontro ao Evangelho. Viver é conhecer o Deus verdadeiro. Viver é ir de encontro ao propósito de Deus. Amém.
Eu vou orar, feche os seus olhos mais uma vez e diga ao Senhor: eis-me aqui, eu vou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos chamado. O Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que haja um reavivar do teu chamado nesta noite, Deus. Que haja um despertar dos chamados nessa noite, Pai. E que tenhamos respostas nessa noite. Sim, nós iremos, ó Pai. Sim, nós iremos para Nínive. Sim, nós iremos para onde o Senhor nos colocar. Eis-nos aqui, terceiro IPI. Envia-nos. Envia-nos. Se a Nínive for a rua no sábado, venha nos abençoar no evangelismo, Pai. Enche-nos da tua presença para que, assim como Jonas, possamos pregar e o povo se arrependa. E o povo não seja destruído porque encontrou o Senhor Jesus. Porque viveu a salvação que está em ti. Ó Deus, em nome de Jesus, trazemos para ti nessa noite, ó Pai, nosso coração dividido muitas vezes. Buscando, ó Deus, que o Senhor faça de nós íntegros na tua presença. Tenhamos nós corações inteiros, ó Pai, na tua obra, no chamado, ó Deus. E saibamos nós, ó Deus, que nós não estamos servindo um Deus que é conforme a nossa vontade, mas que nós precisamos ser conformados à tua vontade. Por isso envia-nos, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, dispostos à tua vontade, ó Deus. Nos ajuda a não sermos contradições naquilo que nós temos nos comprometido diante de ti, ó Pai. Nos ajuda a ir além, ó Pai. E nos ajuda a sair da direção oposta para ir à tua direção nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém.